Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesse 19º domingo do tempo comum, vamos vivenciar a palavra de Deus e assim colocá-las em prática pelo Santo Evangelho. O Evangelho deste domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, assim os próprios discípulos ali deram testemunho da presença do nosso Senhor Jesus Cristo e a certeza que o Cristo é o Filho de Deus. Portanto, depois de ter visto Jesus caminhar sobre a água do mar e também pelo pedido de Pedro dizer: "Deixa-me aí até vós", Jesus vai dizer: "Vem", e Pedro anda sobre as águas do mar. Porém, quando o vento dá sobre ele, ele tem medo e começa a afundar e diz: "Senhor, vem, salva-me." E Jesus logo pega em suas mãos e vai dizer para Pedro: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Assim somos nós também. Muitas vezes duvidamos de Deus e fraquejamos na fé. Temos uma fé, porém não uma fé segura, assim como os apóstolos também estiveram. Porém, quando Jesus sobe no barco junto com Pedro, o vento se acalma. Jesus traz tranquilidade, que nós possamos também vivenciar essa tranquilidade de Deus em nossos corações, a ponto que os discípulos ali, quando viram, logo exclamaram: "Verdadeiramente este é o Filho de Deus." Que nós possamos também ter essa certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho amado do Pai, Ele que vem nos resgatar, Ele que vem nos salvar. Olhamos o contexto do Evangelho. Depois que ele despediu a multidão, que houve a multiplicação dos pães, ele foi a um lugar só para orar e ali ficou. Depois também vivenciou a graça de Deus e foi ao encontro dos discípulos que se encontrava mar adentro. Porém, longe da margem do mar, o vento soprava contrário. E assim nós poderíamos até então perguntar: quais são os ventos que sopram contrário ao nosso barco? Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos indecisos, quando nós estamos cheios de medo. Portanto, olhamos bem esses ventos que sopram contrário e que nos despeça de estarmos juntos de Deus, de andarmos juntos a Ele, de abrir o nosso coração para ver a graça de Deus. E assim, quando Jesus, às 3 horas da madrugada, se aproxima, logo os discípulos vão dizer: "É um fantasma." E enche-se de medo, e Jesus vai dizer: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Assim Jesus vem dizer para nós, diante de qualquer situação que nós estejamos passando.
mas se de fato nós acreditamos. Quantas vezes Jesus diz para nós: coragem, coragem, não tenhas medo. E nós vivemos ainda sufocados no medo, porque não temos fé, não temos nem a fé de Pedro. Se és tu mesmo, deixa-me ir caminhando até vós. Ter pelo menos a coragem de querer ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós, de fato, também somos testados e testamos a fé em nosso Deus, para termos a certeza se é Ele que está ali, se de fato Deus é aquele que vem ao nosso encontro e quer nos salvar. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Homem fraco na fé, por que duvidastes? Quantas vezes nós duvidamos da presença de Deus? Por isso, amados irmãos e irmãs, perecemos por falta de credibilidade na fé. E assim, olhemos a primeira leitura do livro dos Reis. De fato, Elias, o profeta Elias, entrou numa gruta, onde passou a noite, e depois que a palavra do Senhor foi dirigida neste monte, Elias ali esperava ver Deus. Porém, de fato, nós sabemos que ali na espera, naquele monte, veio sobre ele veio várias maneiras de esperar Deus e não encontrava. E assim, até então, quando veio uma brisa suave, assim ele saiu da rocha e de fato ali Elias cobriu o rosto com um manto e pôs-se a entrada da gruta, porque sentia a presença de Deus. Veio fogo, Elias não sentiu a presença de Deus. Veio a ventania, Elias não sentiu a presença de Deus. Mas quando veio a brisa suave, Elias sentiu a presença de Deus. Cobriu o rosto, porque não pode de maneira alguma olhar para Deus. Devemos reverenciar o nosso Deus e abrir o nosso coração para esta mesma graça de um Deus que ama, de um Deus que continua nos amando e nos fazendo cada dia ser feliz. E também São Paulo, a carta aos Romanos, vai nos dizer: irmão, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos e de minha raça. Portanto, São Paulo é aquele que almeja os desejos de Cristo e vive essa tristeza porque às vezes não corresponde ao amor de Deus, porém ele busca esta certeza que Deus está conosco e nos traz a filiação adotiva, a glória, a aliança, as leis, o culto, as promessas, também dos patriarcas. Que nós possamos, em Cristo, vivenciar a graça de Deus. Deus é bendito para sempre. E assim, amados irmãos e irmãs, nesse domingo, que nós possamos viver a alegria do nosso Deus, ter coragem, não tenhas medo, porque assim o Cristo nos convida a vivenciar a alegria dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo cheio de fé e de alegria, um feliz Dia dos Pais. Que todos os pais se alegrem na presença de Deus, porque Deus te deu, sobretudo, o nome de ser pai. Um grande presente na sua vida é ter o nome de pai. Deus lhe deu este dom. E sejam todos felizes, assim sendo contribuintes com a geração e a criação do nosso Deus.